Isto, o título, nós depois vamos, vamos ajustar. Para já coloquei um meetup, como o André descreveu, uma conversa informal em que há uma troca de ideias. Eu vou-vos lançar aqui 4 temas, ahm, que alguns um tanto ou quanto polémicos, e recentes estão na voga, na moda, e para abrir a discussão e a partilha de ideias. Hoje o tema principal será então o futsal de formação e o convidado, como o André descreveu, um, e depois eu até coloco um ecrã na edição do vídeo com a descrição. Não precisa de muita apresentação, mas obviamente o currículo fala por si do nosso convidado de hoje, que é o Luís Almeida. Se me Não permite- puseste aí o clube que tive mais anos. Qual é que eu falhei? No Miramar. Ah, eu tirei de 0-0. Está lá em falta então. Ainda falta o Miramar. Pronto, vou então passar para o primeiro tema. Isto na sequência da mesa redonda do futsal, que aconteceu a semana passada durante a fase final da Taça de Portugal da Póvoa de Varzim. O Jorge Brás fez um alerta, que é o que ele chamou de especialização precoce. E passo a citar, e ele disse: parece que temos de estar sempre a melhorar, e aqui estamos a cair em alguns exageros. Temos de perceber as etapas em que os jovens estão e o que é essencial para a sua ideia, o enquadramento social e desportivo. O talento não nasce, mas aparece porque o percurso é de excelência e isso é que é relevante. A qualificação do processo, todas as etapas de desenvolvimento de um atleta é que é fundamental. Este tema, não é tão falado. Inclusive com o André até já tinha abordado. Será que faz sentido, às vezes em escalões mais baixos, já apostar tanto na- nas ideias do coletivo? Há miúdos que nós já estamos a querer que eles trabalhem o 4 contra 4, e eles ainda não sabem como agir num 2 para 1, num 1 para 1, num 1 para 0. Uh, Pronto, queria começar um bocadinho por aqui a discussão. E se calhar agora posso. Aqui a base da discussão pode ser efetivamente a mudança de paradigma. Uhum. Eu acho que neste momento a Federação está a tentar, neste caso liderado por Brás, logicamente. ah, Atenção que eu a tratar o Brás por tu não é uma questão de falta de respeito, é uma questão até de muito respeito, porque eu conheço o Brás já há muitos anos e o meu tratamento com ele é mesmo esse. Hum, a questão da mudança do paradigma da formação vai entroncar em quê? Nós temos neste momento a formação nos clubes, mas não é só no futsal, em todas as modalidades. Já nem vou para o lado do futebol, porque ele está mais subdividido, até está subdividido por idades, e os próprios escalões estão divididos por idades. Os iniciados A e os iniciados B não é por fator de qualidade, é por fator de idade. Okay? Ou seja, cronologicamente, eles dividiram os escalões assim. Aquilo que nos é apresentado para discussão neste momento é nós pegarmos num clube e nos seus escalões de formação e subdividi-lo por etapas de formação. Ou seja, nós podemos estar aqui a falar de miúdos que estejam na primeira etapa de formação nos juvenis. E se nós lhes estivermos a dar um determinado tipo de trabalho que nós possamos considerar que um juvenil já deverá fazer, se calhar estamos a ir entroncar, não naquilo que ele precisa, mas naquilo que, ao fim e ao cabo, o paradigma oferece. Eu não sei se vocês não estão aqui. Por exemplo, a primeira etapa de formação, quais são? E eu até já estive a ver um PDF que a Federação Portuguesa de Futebol criou, e eles elencam várias etapas de formação. Ok? Um, Estamos a falar na primeira etapa, chamado aprendizagem básica, Básica, exatamente. certo? Pronto.
Eu já há 20 anos no Brasil, eles já trabalhavam esta etapa básica com miúdos com 4 anos. 4 e 5. E não é por acaso que nós poderemos considerar que os jogadores com mais capacidade técnica e tática individual serão os jogadores brasileiros. Não é por acaso que eles são provavelmente os melhores jogadores do mundo. Fora o Agora, volume de treino, fora o volume de treino que têm, não é? Que chegam cá com 18 e 19 anos. exatamente. Nós depois, se associarmos a volumetria a estes atletas, às vezes não nos passa pela cabeça atletas brasileiros de top 20, ok? Com uma volumetria nas idades baixas muito alta, atenção. Nós estamos a falar de miúdos que praticavam futsal na escola, praticavam futsal no clube e praticavam futsal no seu status social, ou seja, na sua área de residência. Né? Isto para reportar um bocadinho aquilo que era o Ricardo quando estava connosco no Miramar. O Ricardinho saía do ringue antes de treinar no Miramar e ia para o ringue depois do treino do Miramar. Portanto, se nós juntarmos estas horas todas num trajeto até aos 18 anos, num atleta com este tipo de volumetria, com toda a certeza que vamos ter aqui um atleta com um nível de capacidade muito alto. Né? Mas a questão do paradigma e a mudança do paradigma dentro dos clubes, das duas uma, ou fazemos um reset e dizemos, ok, esqueçam lá tudo o que existe de infantis, iniciados, juvenis e júniores, e vamos começar pelo primeiro escalão, petizes, ok? Petizes e traquinas, certo? E vamos começar aqui a desenvolver um trabalho baseado nas etapas de formação. E aí poderemos estar a classificar um projeto de clube na ordem dos 8, 10, 12 anos, ok? De trabalho. Até porque, cientificamente está mais que estudado isso. Um atleta, para ser um atleta maduro em termos da sua especialização, deveria praticar 10 anos. A sua prática deveria ser intensiva durante 10 anos. Ou seja, já estamos aqui, já há aqui classificação, porque há outras amostras, não é? Nós temos outro tipo de amostras. Nós não temos os melhores jogadores do mundo e somos campeões do mundo. Ou seja, uma coisa não tem rigorosamente a ver com a outra. Nós podemos ganhar e não ter os melhores. Ok? Mérito do treinador, mérito da estrutura, mérito da equipa técnica, com toda a certeza. Depois também há desenvolvimento de trabalho coletivo. Agora, enquanto nós quisermos, e se nós quisermos efetivamente perceber que para fazer um trabalho sustentado em etapas de formação são sempre trabalho em cima de trabalho que irá ter um resultado final, certo? Ele está estudado, ele foi preparado, ok, pode ser acrescentado o A, o B e o C. O A, o B e o C serão treinadores, ok? Perante a classificação dos próprios treinadores que eles poderão eventualmente ter. Até porque isto depois leva-nos a outra coisa que é uma coisa interessante, que é a pirâmide do saber nos clubes está invertida. Os melhores treinadores e os treinadores com o melhor conhecimento estão nas equipas séniores. Portanto, como esta pirâmide do saber também está invertida nos clubes, ela associa-se a outra coisa que é a pirâmide financeira. Também está invertida. Quando nós queremos que o saber deveria estar ligado às primeiras etapas de formação, elas não estão. Os clubes não têm capacidade real e nem financeira para isso. A exceção a outra, okay? Darei de barato isso. É? Nós ainda estamos. O futsal em Portugal não é uma criança. É este nível. Okay?
Nós, para termos atletas não é preciso ir muito longe. Se nós analisarmos os nossos próprios atletas da Seleção Nacional A, temos atletas que ainda com alguns problemas de fundamentos. Basta analisá-los analiticamente, não é? E percebermos que há ali atletas que ainda têm algumas dificuldades, em algumas situações, fruto também de alguma deficiência de formação, ok? O que não os impediu de, atenção, certo? Não os impediu. Agora, ah, é um caminho duro, é um caminho duro. E é preciso que te deem tempo para isso, porque a grande questão é que é um trabalho que demora anos a teres resultados visíveis, não é? Porque se a gente começar a trabalhar agora nos Benjamins para teres resultados e esperar que chegue ao sub-17, que eu considero o primeiro escalão competitivo mesmo, não é? Estás a falar de 6 anos, não é? Esperar esses 6 anos, não há muitos clubes que deem, não é? Nós temos a situação do Brás, que ganhou tudo o que havia para ganhar, mas assim, é quase um case study terem dado 7 anos até ganhar o primeiro título, não é? Eu no Azeméis tive 4 meses, não tive tempo para mais, e o Pulpo esteve um ano e pouco e ganhou o que ganhou e foi embora, não é? Portanto, isso às vezes não chega só ganhar. Aqui na formação, concordo plenamente contigo. Falta treinadores bons na base, e isso tu nos cursos de treinador, que deves ter tido a experiência. Normalmente, quem está a tirar um nível 1 quer já dar o salto para os séniores, não quer fazer o percurso que eu acho que devia fazer. Não digo passar pelos todos os escalões, mas trabalhar na formação um bocadinho para ter uma ideia, não entrar logo direto para os séniores. E depois muitos queixam-se que não se fala em bolas paradas, não se fala em 5 para 4 no nível 1, porque não tem que se falar, porque é a parte básica, e isso eles têm dificuldade em compreender. E depois é a questão de teres um clube que tenhas uma direção e que tenhas um coordenador que também consiga impor as ideias, mas para impor, esse impor entre aspas, não é? Ou debater, tens de ter treinadores que estejam dispostos a aceitar que existe um modelo de jogo, não é? Esta parte das ideias, eu ando sempre em Espanha, como tu sabes, e foi em Espanha que a gente nos conheceu numa Copa de Espanha em Santiago. Eu ia muito ao Ascar Lugo, não é? E o Ascar Lugo tinha o modelo de jogo definido, tinha os treinadores definidos para cada escalão, tinham a equipa A e a equipa B como o futebol do 11, pela, pela faixa etária, pela idade cronológica, e estava tudo definido. Tu tinhas de seguir aquele modelo de jogo, ponto final. Não tinhas direito a mexer no modelo e no que era ensinado. Tinha que ser ensinado as coisas nas determinadas idades, e uma das coisas que eles mais dificuldades tinham e que falavam muito dos portugueses era a capacidade de fintar, de regatear, que os espanhóis ainda hoje não têm. Eles trabalhavam, que eu cheguei lá a estar num campo de férias, eles trabalhavam a pôr os jogadores a fintar, porque não conseguem fintar. E eles começavam a rir e diziam, pá, mas está há 10, 12 anos, os nossos jogadores sabiam fintar. Hoje a maioria deles não sabe fintar uma cadeira. Porquê? Porque falta o futebol da rua, não é? Claro. Portanto, a Espanha já começou este processo há muito tempo atrás. A gente também ainda não está a ver os resultados, porque os duelos na formação estão muito igualados, digamos assim, nos últimos tempos, quando a gente joga com a Espanha. Mas nota-se que há um trabalho, porque vê-se os jogadores espanhóis a aparecerem na Primeira Liga Espanhola, que eu acho que é mais difícil que entrar aqui na Primeira Liga Portuguesa. Na Primeira Liga Portuguesa, à exceção do Caxinas, e apesar de dizerem isso, que cada vez está-se a apostar mais nos jovens, estás a apostar mais nos jovens na Primeira Liga porque os jogadores fugiram para a Segunda Liga que pagam mais. E que tu não tens dinheiro para estar a pagar esse valor e nem precisas ter orçamentos tão grandes. E essa aposta que eu acho engraçado é apostar em alguns jogadores para jogarem 3 ou 4 minutos quando o jogo está resolvido. Isso não é apostar em jovens. Apostar em jovens é quando o jogo está 0-0 ou que eu estou a perder e metê-lo lá para dentro. Agora, acho que era preciso, essencialmente, os dirigentes estarem dispostos a isso. E tu sabes, tens ali um ciclo de 4 ou 5 anos que te dão para tu poder fazer o trabalho. E tens treinadores expostos a aceitar, como tu tens aí o caso, que te reconhecem o mérito, porque uma coisa é ser o Luís Almeida a falar
ou ser um Manel, que reconhecem é este o caminho que devemos seguir e traçar um caminho para todos os escalões até chegar ao escalão sénior. E isso em Portugal, que é 5, 6 clubes que teremos com esse tipo de processo. Sim. Sim, Não o que é manifestamente pouco. Não devemos ter mais do que isso. E depois tens os treinadores que têm um bocadinho do ego de querer fazer as coisas à sua maneira. Que eu já participei em algumas conferências. Portanto, é preciso também mudar a mentalidade aos treinadores. E agora é assim, como é que tu mudas a mentalidade? É se o clube pagar. Se o clube pagar, pode exigir. Agora, se forem lá uns carolas que vão lá por caroliça, não vão estar sujeitos a isso. Acho que a parte, como tu disseste, a situação da pirâmide financeira também está invertida, tinha que mudar. Tinha que haver uma componente financeira que levasse a que os treinadores tivessem também essa motivação extra da financeira. No futebol 11 tens lá, pagam na formação, é um mundo totalmente diferente a nível da componente financeira. Agora, acho que esse é o caminho que devemos seguir. A Federação está com algumas boas ideias, mas depois das boas ideias a passar à prática, não é fácil implementar o que eles querem, não é? Agora, Sim, pessoas que... Sim, sim, diz. sabes, a Federação, por obrigação, dá o mote. Ok? Por obrigação, dá o mote. Neste momento, a Federação tem um conjunto de pessoas também a trabalhar na modalidade, coisa que nós, de alguma forma, não tínhamos nem tivemos há uns tempos atrás. E justiça seja feita em relação a isso, em a Federação ter pessoas que, de alguma forma, estudam e preparam manuais que, de alguma forma, podem ser referenciados, mas, ok, tem discussão, tudo vai ter discussão e ainda bem que as coisas têm discussão, e isso só nos vai ajudar a todos a crescer, esta discussão, porque se há coisas importantes para o futsal, esta é uma delas, que é nós temos que definitivamente percebermos todos o que é que queremos ao andarmos aqui a dar passos para sermos melhores amanhã. Agora, por exemplo, nasceu agora aqui um processo, que é o processo da certificação dos clubes, que é um processo, muitas das pessoas estão a vê-lo como de caráter obrigatório, muito difícil, que os clubes não têm possibilidades de. Eu já não vejo por aí. Eu já vejo que a certificação pode ser um dos caminhos para os quais os clubes se podem modernizar, modificar para melhor e trabalhar num sentido mais, não sei se a palavra é certa, mais profissional, mais, com mais verdade. Afinal, cabe isto, ok? Até porque, até porque nós, enquanto treinadores, gostamos de treinar em clubes que nos deem condições necessárias para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Eu estou farto de dizer isto nos cursos. Meus amigos, a boca que diz sim é a boca que diz não. Que não seja a primeira pergunta para um treinador. Vocês desconfiem sempre quando algum dirigente chega à vossa beira e vos pergunta quanto é que vocês querem ganhar. Antes de vocês dizerem quanto é que vocês devem ganhar, vocês têm muitas perguntas para fazer e muitas respostas para serem dadas. Eu, se chegar à beira, se um clube me convidar para eu ir treinar uma determinada equipa, num determinado escalão, eu inicialmente sou capaz de pedir 3.000 euros por mês. Mas se esse clube me responder a 20 ou 30 perguntas, eu se calhar chego ao fim dessas respostas e peço 100 euros. Porque nós temos que ter também
a possibilidade de ir trabalhar para um determinado sítio, para um determinado clube, e sabemos nós quais são as nossas condições para desenvolver o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Porque senão não vamos ser a nossa imagem, a nossa equipa, se não estiver dentro desta esfera de trabalho, não vai ser a nossa imagem. E eu estou farto de dizer isto. As equipas a jogar são a imagem do treinador, ponto. A todos os níveis. A todos os níveis. Técnico, tático, social, disciplinar, comportamentos, forma como vestem, forma como andam, tudo. São o espelho do treinador da liga. Portanto, para dizer o quê? É que o grande debate que ainda falta fazer em Portugal é precisamente este. É o debate sobre o que é que vamos fazer da nossa formação. O nível tem piorado de ano para ano, não é? Apesar de dizer que está mais competitivo por baixo. Ok? O trabalho que tem sido feito, ok? Criação dos sub-13, interassociações e dos estágios e dessa. André, mas esses, os torneios organizados pela Federação, eu, felizmente, tenho há 4 anos, há 5 anos, que passa aqui o torneio sub-15 professores na Madeira, em que eu estou diretamente ligado à organização deste torneio. Era o primeiro escalão que a Federação, de alguma forma, organizava. Agora já faz o sub-13 e, no meu entender, muito bem. E que faça o sub-11 e por aí fora. Ok. Há aqui uma coisa que é importante as pessoas perceberem. Uma coisa é ter talento e uma coisa é selecionarmos talentos. Outra coisa é trabalho. É lógico que eu, tendo jogadores talentosos, e se lhes acrescentar trabalho, com toda a certeza que tenho melhores jogadores. Agora, o que eu acho é que há muitos treinadores que acham que desenvolvem trabalho em jogadores com talento. E eu vou ver depois, e não é nada disso. É que só vejo talento dos jogadores, não vejo trabalho. Porque difícil é trabalhar jogadores sem talento. Isso é que é difícil. Sim, É estamos a difícil de ser campeão do mundo e não ter os melhores jogadores do mundo. Isso é que é difícil. E mérito seja dado, neste caso ao Borás, que encabeçou, e campeão do mundo e campeão da Europa, encabeçou este projeto desportivo. É por aqui que eu analiso, é por aqui que eu analiso quando vou ver uma equipa, quando eu vejo uma equipa a jogar. Nós, enquanto conhecedores do que é tática individual, tática coletiva, técnica individual, todos estes aspectos relacionados com o trabalho, nós, quando vamos analisar uma equipa, dá perfeitamente para nós percebermos o que é que nós estamos a ver. Dá perfeitamente para perceber que tipo de capacidades é que tem o treinador. Nós temos conhecimento mais que suficiente para isso, para perceber que tipo de trabalho está ali a ser desenvolvido. Não vais muito longe. Ok, agora começa-se a falar um bocadinho na coordenação e nos coordenadores, certo? certo. É muito difícil de ser coordenador em Portugal. Porquê? Uma razão muito simples. Porque se tu vais ser coordenador num determinado clube que tem, vamos pôr 5 escalões, 6 escalões, ok? À partida tens de ter 6 treinadores que te percebam. O que é que tu queres fazer dentro do clube? Mas E já que te estejam posso dispostos a, e que estejam dispostos a isso. claramente que partilhem da tua ideia, ok? Dizer-se, ok, mas tu tens que lhes criar uma ideia, ou seja, tens que criar uma ideia para o clube para a qual possas congregar estes 6 treinadores ou 7. Não é muito fácil, já te digo.
Não, não é? Eu E acho não que estou. E eu é um dos problemas que me debato neste momento. e tens supostamente a melhor formação do país, eu acho que está a passar por essa crise, que é o Caxinas. De não ter, para mim, bons treinadores na formação, apesar de ter lá jogadores talentosos, não é? E os resultados deste ano estão à vista, com o Raul estando mais desligado da formação devido a estar mais preocupado com os séniores e de ter outra atividade fora, não é? Os campeões nacionais este ano têm sido vulgarizados várias vezes com algumas goleadas de equipas de meio da tabela, não é? Os talentos continuam lá, são os mesmos atletas que vão à E, seleção e que estão lá 3 ou 4. exatamente. Agora que disseste E, tu, o talento está lá. O mas problema é falta o que resto. Falta o depois, resto. depois a capacidade de, dos treinadores pegarem os jogadores talentosos e fazerem deles uma equipa, aí é que está a capacidade e o conhecimento do próprio treinador. Aqui, lá está. E ainda bem que houve uma evolução a este nível, porque só os talentos. Não vamos muito longe. Para isso, o Brasil era sempre campeão do mundo. E Sim, não estão é. lá sempre. Não. E não é. E não é. A Espanha era campeã do mundo e não tinha os melhores jogadores do mundo. Aliás, os Era, melhores jogadores do mundo reforçavam o campeonato espanhol, que eram brasileiros. exatamente. Não é? Portanto, eu sempre vi um bocadinho por este prisma, perceber, ok, gosto de ter jogadores talentosos. Quem não gosta? Claro que gosto. Agora, ainda bem que nós temos bons treinadores, porque há pessoas que se esquecem de dizer que há talento nos treinadores. Há treinadores talentosos. Não há só jogadores talentosos. Há treinadores talentosos. Porque é assim, nem todos irão ser grandes treinadores, porque não vão ser, porque não têm talento para ser grandes treinadores. Podem ser bons treinadores. Aquela palavra que nós às vezes usávamos, e às vezes ainda se ouve dizer, estamos na presença de um bom adjunto. Não, se calhar estamos na presença de um treinador que não tem talento. O que não significa que não seja bom. Porque nós temos jogadores que não têm talento e são bons jogadores. E um conjunto de bons jogadores deram uma equipa campeã do mundo. Correto. Certo? Provavelmente tivemos um Brás com um grande talento. Sim, sim. Na questão da liderança e da união do grupo e da família. Completamente, completamente.